Olá, sejam muito bem-vindos à live do meio-dia. Vamos tentar fazer essa live com Renan Vilar. Nós estamos tendo várias instabilidades em live por aqui e a gente agradece muito a tranquilidade e paciência de vocês em voltarem para essas lives, que são lives preparadas com muito conteúdo e carinho, mas que a gente tem passado por várias instabilidades, né? Terça e quinta é dia de live. E a gente tenta manter aqui o compromisso de fazer live com vocês, mas anda tendo essas instabilidades. Vamos lá. Agora. Renan, se você estiver me ouvindo, para mim tá aparecendo aqui que você Aí, foi. é seu, Por Renan. que o Instagram tá me derrubando, gente? E aparece assim para mim: Renan não pode participar desta live. Então, é Aparece essa preconceito mensagem. contra mim, não sei por quê. É. Bom, aqui é o Boa, galera. Galera, seguinte, eu acabei de mandar ali no chat boa. o tema, eu acho que foi, será que foi? Foi. Foi sim. Hã? Hum, tá, maravilha. Espero que agora dê então, né? Porque, enfim. Bom, É isso. como planejado, o tema da live de hoje é prescrição recusada pela farmácia, o que fazer? E eu já vi aqui, ó, que a Adriana, ela falou assim, curiosa, porque minhas prescrições, a maioria não é aceita. Então, acho que você já vai conseguir ter uma boa clareza do que você pode fazer a partir de agora. E eu queria começar essa live, então, te perguntando, porque assim, você veio, né, com esse tema para a gente na semana passada, que você falou que você queria fazer. Então, eu queria saber como que surgiu a ideia, né, de você falar sobre esse tema. O que que te deu esse gatilho? Então, Renan, estava num grupo de alunos, né, da mentoria e comunidade para escritores de sucesso, e eu comecei a ver a conversa deles, estava uma conversa mais inflamada, assim. Então, se alguém é daqui, se alguém que está aqui na live é da turma 14, pode se manifestar, tá? E ali estava rolando essa discussão sobre prescrições aceitas versus prescrições não aceitas. E eu li, sem emitir muita opinião, ajudei, claro, com a resolução ali do caso central, mas eu pensei, nossa, eu acho que a gente precisa dialogar sobre isso aqui, entre profissionais dos dois lados, entre os profissionais prescritores e entre os profissionais que estão dentro da farmácia de manipulação. Porque, Renan, eu não sei se você sabe, mas quando um farmacêutico de dentro de uma farmácia de manipulação recusa uma prescrição, é porque ele, quando aceita, assina a corresponsabilidade daquela prescrição feita. E muitas vezes ele identificou ali que por um motivo ou outro ele não poderia ou ele não quis. Também tem esse ponto. Eu posso não querer essa receita, tá? Então, a minha pergunta para a galera que está assistindo aqui, tá? Coloca eu nos comentários quem já teve uma receita recusada. E se tiver disponível, coloca também a sua formação do lado. Tipo, eu, farmacêutica, eu, biomédica, eu, médico, porque não tem problema nenhum. A gente acha que do médico a gente não recusa. Eu já recusei muita receita de médico, tá? Então coloca para mim só para eu ter noção. E se você não é prescritor e você já recusou receita também, escreve assim: já recusei. Só para a gente ter noção da galera que está assistindo a live, para saber se vocês estão se identificando mesmo com esse tema. Olha lá, a Adri falou várias vezes, eu várias, farmacêutica. A doutora Érica falou, eu, farmacêutica. A Nath, eu, nutricionista. A Paula, eu já tive farmacêutica, mas também tem o outro lado de ter recusado. Perfeito, tá? Legal, agora eu tô vendo que vocês estão se identificando com o tema da live. Eu quero entender, gente, quem tá por aqui, porque acho que o meu objetivo é falar sobre os dois lados, porque vivo os dois lados.
Ó, cirurgião dentista já teve recusa na receita da Lu, tá? E com isso, Renan, falar sobre os dois lados é mostrar quais são as possíveis soluções, tá? Mas aí mandei a resolução para a farmácia e até hoje trabalhamos bem. Interessante, a doutora Érica. Beleza? Temos uma esteticista, uma enfermeira que também já foi recusada. Tá legal. Eu acho que batemos certinho no assunto que a galera tá precisando dialogar. Porque os objetivos da live do meio-dia também são trazer assuntos da prática clínica, não só ativos e condutas e protocolos, né? Mas também falar sobre os desafios que a gente vê estruturais da área clínica. Gostei, Renan. Tem bastante gente que vai gostar dessa live. E aí, a gente cai numa próxima pergunta que é: quais são os principais motivos, então, né, que uma farmácia pode recusar a prescrição? Tá. Então, assim, a recusa, ela vai se dar com algum embasamento, sempre, né? Ou, então, às vezes a gente acha que a farmácia recusou e ela não recusou. Ela só está questionando. Recusar é falar, não vou fazer. Tá? Tem uma certa diferença. E entre o ato de recusar e o questionar, geralmente nesse período aqui, dá para existir ajustes, aonde a decisão final não vai ser uma recusa, e sim um acordo entre esse farmacêutico e esse prescritor. Mas quais são, de fato, os que chamam mais atenção? Quando existe na prescrição, pode ser numa fórmula ou em várias, uma substância que aquela classe prescritora não pode prescrever. Por exemplo, até hoje, tem muita gente que me pergunta do Tribulus. Tem gente que não sabe do Tribulus até hoje, que virou prescrição médica. Para alguns aqui vai ser básico, para outros, o Tribulus, tá? Então, pode ser que tenha existido, e principalmente quando é recente, como é o caso do Tribulus, e quando eu falo recente, eu tô falando de 2, 3 anos, tá? Não é tão recente assim. Mas pode ser que o prescritor tenha colocado no receituário um ativo que ele não tem aptidão para prescrever, tá? Esse é o primeiro motivo de interferência farmacêutica. O farmacêutico vai ligar para esse prescritor e vai questionar, certo? Outro motivo, Renan, é dose. E essa pode ser extremamente alta, tipo, chocada, o que aconteceu aqui? E às vezes, essa dose alta é uma vírgula, é 1 miligrama que saiu sem o M e virou grama, sei lá. 1 micrograma que saiu sem o C e virou miligrama. Entendeu? Aí é grande a diferença. Então, essa dose que assusta o farmacêutico e entra também no caso da intervenção farmacêutica. O que acontece? O prescritor pode falar, puxa, sim, eu errei. E aí o farmacêutico vai lá, arruma, assina, avisa, né? Faz um adendo na receita e carimba, dizendo que conversou na data tal, no horário tal, com o prescritor e ajustaram aqui a divergência de informação que estava aparecendo. Só que se o prescritor falar, não, eu quero isso mesmo, o farmacêutico pode falar, bom, então você vai tentar procurar isso em outra farmácia. Eu não vou fazer. Isso é uma recusa. Entendeu? O farmacêutico jurava que aquilo era um erro de digitação, de miligrama para micrograma, qualquer coisa do tipo, tinha um zero, tinha uma vírgula. E o prescritor falou, não é um erro, é isso que eu quero. O farmacêutico pode falar, não vou fazer. Não vou assinar isso aqui. E isso eu já falei muitas vezes, tá? Pode gerar um estresse, e a gente já vai falar sobre esses estresses, a gente já vai falar sobre o paciente, para quem falar, como falar, quando falar, o que fazer, certo? Mas nesse primeiro momento a gente está falando dos motivos. Então eu já dei o motivo.
a prescrição contém uma substância que aquele prescritor não é apto a prescrever. Pode ser uma portaria 344, pode ser um fitoterápico que seja somente de prescrição médica. A gente falou da dosagem. E na dosagem tem tanto a questão de não ser uma dose usual, quanto não estar na dose usual de prescrição daquele prescritor. E vira e mexe, alguém me pergunta assim, Fran, qual a dose usual, qual a dose máxima, desculpa, qual a dose máxima de vitamina D3 que o farmacêutico pode prescrever? Que o Nutri pode prescrever? E a gente fala, é 4.000. Se tiver acima disso, a farmácia pode recusar. É errado prescrever D3 acima de 4.000? Não. Mas para aquela classe prescritora, sim. Entendeu? E aí a gente pode entrar da onde que a gente tirou 4.000 e esse é outro assunto, tá? Outra coisa, Renan. Então falamos ativo. Incompatibilidade. Incompatibilidade, está acontecendo ali uma incompatibilidade, seja farmacotécnica, né? Tipo, essa substância não dá certo nesse veículo. Eu posso entrar em contato com o prescritor e falar, não vai dar certo. E o prescritor pode bater o pé falando, mas teve uma farmácia que fez para mim. E eu vou falar, mas eu não vou fazer. E aí ele pode me questionar, mas como que aquela farmácia fez? Não sei, não estava lá naquele laboratório. Entendeu? Então, essas aqui são as mais comuns. E claro, existem as outras questões. Não tem o ativo e o prescritor não quis fazer a substituição, né? Olha, eu não trabalho com esse ativo ou não está no meu estoque no momento. Podemos substituir esse por aquele? E o prescritor fala não. E aí, o que eu faço? Não tem como fazer. Recuso a receita. Nesse caso, a recusa vai bater mais forte no paciente. E a gente já vai falar sobre o paciente. Tá? Que o paciente pode falar, mas eu quero fazer nessa farmácia. Você vai falar, mas eu não tenho como fazer. É igual chegar numa lanchonete e falar, eu quero suco de acerola. E o cara fala, eu não tenho acerola. Não, mas eu quero suco de acerola daqui. Não, mas o vizinho ali talvez tenha. Vai ali. E o cara fala, não quero de lá. Eu quero daqui. Fala, não tem. E acontece, tá? Porque quando a gente lida com pessoas, a gente lida com expectativas, a gente lida com... Mas eu não me sinto seguro na outra farmácia. Eu prefiro aqui, eu sempre fiz tudo aqui. Mas olha, seu prescritor não autorizou a troca de acerola por laranja. E aí a gente vai ter que lidar com esse fato também, com o nosso cliente. Beleza? Tá ficando claro? O pessoal que tá assistindo a live, eu quero saber se tá interessante. A gente vai aprofundar agora o assunto. E aí então você citou, né, só lembrando aqui, quais são os principais motivos. E aí, quando acontece isso de a farmácia recusar, como é que a gente consegue abordar, né, essa situação para que não fique uma situação chata, né? Como é que você procederia nisso, né? Quais são os passos que você recomenda seguir quando uma farmácia recusa a receita? Então, gente, como farmacêutica de farmácia de manipulação, que fui por muitos anos, eu acho que o correto é a gente sempre conversar entre profissionais. E a gente só fala com o paciente quando alguma decisão está tomada. O maior erro disso é usar o paciente para intermediar conversa entre dois profissionais. O paciente é leigo. A gente está falando de nomes e números que o paciente não faz ideia. Tá? E aí gera um estresse muito grande, tanto para o paciente que se sente inseguro, quanto, Renan, para o prescritor, porque ele se sente exposto e desvalorizado. Poxa, se for falar pro meu paciente que eu errei, que moral que eu vou ter? Ou, às vezes ele nem errou, mas a sensação que o paciente, como leigo, tem é que isso foi um erro. Eu não considero erro, prestem bem atenção, eu não considero erro você prescrever uma substância que não está dentro do seu alcance de prescrição e um farmacêutico te ligar, te atualizando numa legislação. Você não pode mais prescrever essa substância. Eu não considero isso erro. Considero uma falta de atualização. Simples
assim, pra mim não é um erro. Você não sabia que você não podia fazer. Você foi lá, fez. E alguém te falou, ó, não pode mais. Isso pra mim não é erro. Então, Só que se a só gente também fala, abrindo queria abrir um adendo aqui, porque tem muita gente que fala que tem medo, mas e se eu prescrever um negócio que eu não posso e tal, e aí se você preso, entendeu? Então tem muitos prescritores que têm medo de prescrever, porque tem esse medo, né? Nossa, e se eu fizer uma coisa que está fora da lei, será que eu vou... E na verdade, não, ele só fala, olha, eu não posso fazer. E acabou. boa. Esse é um ponto que o Renan tocou muito legal. Ninguém vai ser preso por prescrever um negócio que não pode ser aviado. Aviado é fabricado, manipulado, tá? O máximo que vai acontecer é você vai ser... você vai receber uma ligação, de alguma maneira o farmacêutico vai chegar até você. Espero que seja o farmacêutico, que não seja o seu paciente. E eu sinto muito por vocês que já tiveram esse recado vindo do paciente, tá? Eu sinto muito, porque deve ser muito desconfortável mesmo. Eu sinto muito por alguns colegas não terem o tato, porque para mim isso é questão de tato e profissionalismo, de falar direto com o profissional e não com o prescritor, e não com o paciente, tá? Eu sinto muito mesmo. Mas se você prescrever algo que você não pode prescrever, o que vai acontecer é de fato isso. A farmácia vai entrar em contato com você. Ela não vai te denunciar. Ela não é um órgão de fiscalização. Ela é um comércio. É um órgão de serviço. É uma unidade de serviço. Que vende um produto, que vende um serviço. Qual o serviço que a farmácia vende? O serviço de fabricar o que você prescreveu. Ela não vai te denunciar, tá? Não conheço nenhum caso disso. Nenhum caso disso. Então não existe por que ter esse medo. E outra, vai te denunciar. O único tipo de denúncia, Renan, o único tipo de medo que o prescritor tem que ter é quando ele tá realmente fazendo um negócio errado. Já peguei isso, tá? Por exemplo, você é nutri e tá usando o carimbo de uma médica amiga tua. Isso, caso de denúncia, polícia e pegar diploma e ir embora. Não tem mais. Uhum. Isso sim. Agora, prescreveu e não podia prescrever. A farmácia te bloqueou ali, né? Te barrou nesse serviço em si. Falou com você e você parou de prescrever. Acabou. Não tem mais nada. Nada que possa acontecer. Tá? Então é muito tranquilo, de fato, isso. Hoje eu estava discutindo um caso sobre prescrição de tretinoína que tem uma RDC do Conselho Federal de Biomedicina, que permite até certa quantidade que o biomédico prescreva a tretinoína. Mas, no caso, as farmácias barram. Por quê? Porque essa RDC, ela só ampara o biomédico. Ela não ampara a farmácia. E a farmácia tem uma portaria chamada Portaria 344, que é acima das RDCs, que fala, vocês não podem aceitar prescrição de tretinoína se não for de médico. Existe uma que ampara o biomédico, só que ela não ampara a farmácia de manipulação. E outra que fala para a farmácia de manipulação, você não pode. Então, quando o biomédico manda esse trecho da RDC dele para a farmácia ainda fala, não consigo do mesmo jeito. Só que tem horas que a gente pega pessoas que falam, que se expressam de um jeito grosseiro. E isso se transforma em rixa e briga e loucura total. Então, eu preciso ser clara o suficiente para explicar o porquê. Não é assim, não vou fazer. Não tem como. Isso é errado. Não, não é errado. Eles têm uma RDC que permitem eles. Mas nós temos uma portaria que nos proíbe. Nós, como farmácia de manipulação. E eu preciso seguir as que me proíbem e eles podem tentar usar as que liberam eles. Tem uma divergência de informação? Tem. Ó, a Paula falando, muito complexo esse caso. É chato, né? É delicado. É delicado. Mas aí eu explicar verbalmente assim, ó. Eu sinto muito por você ter essa liberação pelo teu Conselho Federal.
sendo que eu, pelo meu, tenho uma proibição. Entendeu? E aí, eu preciso seguir o meu. Eu adoro jogar casos complexos em casos mais simples. Por exemplo, Renan, vamos supor que são duas adolescentes amigas. A mãe de uma deixa ela sair, a da outra não deixa. Uma pode sair, a outra não pode. Elas saem juntos? Não saem. E se sair, vai pegar para que não podia sair. Para outra não. Ela vai ter, tá tudo certo para ela. Mas para que não podia sair, o bicho vai pegar, cara. Entende? A gente joga uma situação parecida, faz uma analogia com coisa mais simples, e isso começa a fazer mais sentido. Tá? E aí você pode falar assim para esse biomédico: quero mesmo assim atender as suas prescrições ainda. As opções que eu te dou são essas. Eu trabalho com isso. Eu trabalho com bacuchiol, eu trabalho com, sei lá, e você vai falando as substâncias que você trabalha. Entendeu? Se ele falar, eu não quero, porque lá na cidade tal, na minha vizinha, tem uma farmácia que faz, você fala, tá bom. Essa farmácia pode estar fazendo não por mal, Renan. Por falta de conhecimento também. Porque alguém mandou essa RDC e a farmácia falou, então eu vou me embasar nisso para fazer. Só que ela esqueceu de perceber que ela está ferindo uma dela. Uma resolução dela. E pode ser que no momento de uma inspeção, ou até mesmo pode acontecer, nesse caso sim, eu vejo a possibilidade de denúncia, uma farmácia denunciar a outra, essa farmácia está fazendo coisa errada. Tá? Pode ser que isso aconteça, e nessa fiscalização, também duvido que aconteça algo muito grave. Muito provavelmente essa farmácia vai responder, vai se adequar e vai seguir não fazendo. Vai começar a não fazer, tá? Não acho que também vai ser algo tão absurdo assim. O que a gente precisa ter em mente é que as legislações são difíceis de fato de acompanhar e que para isso a gente precisa ter pessoas que nos auxiliem nesse processo. Eu gosto de falar bastante sobre essas picuinhas de legislação para os meus alunos. Existem canais de Instagram, por exemplo, a doutora Cláudia Mano, que ela fala sobre todas essas questões, Renan. Quem não segue ainda, DLM Consult, Cláudia Mano, ela tem 2 perfis no Instagram. Segue ela, porque quando foi do Tribulus ela falou, quando foi do Ashwagandha ela falou, ela tá acompanhando toda a questão da cannabis, tá? Então tem muita coisa acontecendo e a informação, às vezes, quando ela chega pra gente, em formato de linguagem legislativa, ela se torna muito confusa e é ruim mesmo da gente interpretar. Eu gosto, quando entra uma legislação, escutar o que os meus colegas, ou principalmente o que advogados da área, como a Cláudia, estão falando, tá? Acho que faz bastante sentido. Interessante. E ela já mastiga tudo, né? Ela já pega tudo que precisa, mastiga e já entrega de uma forma um pouco mais fácil, porque lei é um negócio que, bom, só de falar o nome lei já dá um arrepio, né? Então, assim, Bruno, você poderia compartilhar com a gente algum exemplo específico, né, de alguma situação em que a prescrição foi recusada e como que se deu na resolução, como que foi o desenrolar? Nossa, eu tenho vários casos desses, eu já vivi muitos casos desses, né? E para mim, um dos principais jeitos de desenrolar é quando a situação acontece assim. O prescritor prescreve uma substância, eu vou no Tribulus, porque o Tribulus acontece toda hora, que ele não pode prescrever. Nisso, o farmacêutico pega a receita, identifica pelo carimbo que é um prescritor, por exemplo, uma Nutri. Não pode prescrever o Tribulus? Não, não pode. Liga para essa Nutri e pergunta se ela sabia disso. Provavelmente ela fala, poxa, eu não tô sabendo.
nesse momento, o farmacêutico já pode dar as opções. Ó, doutora, eu trabalho com alguns outros ativos que talvez te interessem nessa prescrição. Vai depender do que mais que tem na prescrição. Se já tiver maca peruana ali, você não vai oferecer maca de novo, porque já tá maca ali. Você vai oferecer outras coisas. Vamos supor que a farmácia que você trabalha acabou de comprar o Damilib, que é um ativo novo. Você tem a oportunidade na mão de oferecer e mostrar sobre esse ativo novo. Olha que interessante, que é um ativo que ela pode prescrever. Então, um problema se transforma em uma oportunidade. E aí, nessa ligação mesmo, pode ser ligação, pode ser WhatsApp, pode ser e-mail, tá? A gente oferece. Você já conhece essa substância? Essa substância, ela tem ação assim, aí você fala lá, ela inibe aromatase, ela faz isso, ela faz aquilo, também vai aumentar a testosterona, e aí você explica a situação. Nesse caso, Renan, se houver o consentimento da troca do ativo, você vai fazer uma observação no receituário, vai trocar o ativo, vai talvez precisar fazer um novo orçamento. Às vezes a farmácia consegue absorver o custo disso, às vezes não. Se não conseguir absorver o custo disso e tiver que falar com o paciente novamente, porque o paciente já tinha autorizado com o orçamento de Tribulus e precisou trocar a matéria-prima e subir o preço, tá? A gente vai entrar em contato com esse paciente explicando sucintamente. Houve a necessidade de uma alteração no seu receituário que se deu através da conversa do nosso farmacêutico responsável, fulano de tal, com a prescritora fulana de tal. E isso acarretou em alteração do valor. Por favor, confirme. Porque a gente não tá falando se ele quer ainda, já que teve alteração da substância. Não, não, não. A gente nem explica o porquê. Se ele vier a perguntar, a gente explica. Ele entende que ele contratou 2 profissionais. Ele contratou um nutricionista e um farmacêutico, eles que se resolvem. A maioria dos pacientes não perguntam por quê. Tá? Aí, a gente entra em contato com ele porque a gente precisa que ele confirme, por exemplo, o novo valor. E também, Renan, para quando ele pegar o receituário versus a fórmula e ele for ler, ele não fale assim, eita, erraram. Então, é interessante passar previamente que houve uma alteração, mas a gente não precisa entrar no porquê do detalhe. Às vezes, a gente manda a mesma mensagem se foi por falta de ativo, substituição, se for por questão de legislação. Agora, se o paciente pergunta, eu, Fran, como farmacêutica, eu gosto de ser transparente e sem nenhum problema. Mas eu nunca deixo o prescritor mal nessa história. Eu não falo assim, existe uma legislação há 3 anos, que ele nem estava atualizado. De jeito nenhum. Eu vou falar, existe uma nova conduta que não permite, uma nova, sempre põe uma nova, que não permite o prescritor de fazer essa prescrição dessa substância em específica. E nós estamos precisando entrar em contato com todos os prescritores para falar sobre isso. Pronto! Porém, o ativo que foi utilizado no local, isso é muito importante na frase e na comunicação com o paciente, é um ativo que é excelente, tanto quanto que vai ajudar no mesmo ponto, que vai isso, e aí você enaltece a escolha do novo ativo. Tá? Então, o objetivo é que você nunca deixe o paciente insatisfeito com o prescritor dele. Nunca. Porque isso destrói a adesão. Com certeza. Então, Não, pode falar. Então, eu acho que a grande regra é treinar o funcionário da farmácia para como que se dá a resolução desses casos. Mas eu tenho mais uma dica, Renan.
Você como prescritor, e eu falo isso para todos os meus alunos, você como prescritor precisa ir com suas perninhas até uma, duas, três farmácias de manipulação da tua região e se apresentar. E deixar teu contato com os farmacêuticos. E falar, ó, sabe a doutora Fran Castro que prescreve aqui e aparece as receitas? Sei, sou eu. Então, eu tô aqui para caso a gente precise discutir alguma coisa, conversar sobre alguma mudança, eu preciso que vocês falem diretamente comigo. Eu sou super aberta a isso. Agora, se o prescritor é fechado, uma pessoa fechada, Renan, em vários campos da vida, a vida vai ser mais difícil para ela. Vai ser mais difícil para ela. Faz sentido? Uhum. E aí eu quero expandir essa pergunta para quem está aqui assistindo, né? Se para vocês, se isso aqui faz sentido, se vocês estão entendendo. Tem uma moça que comentou, né, no começo dessa live aqui, que as prescrições dela estão bastante recusadas. Se ela quiser e se sentir confortável também em compartilhar com a gente, né? Não sei se ela está aqui ainda. Então, assim, só para a gente dar uma resumida, então, né? Você comentou que, mediante a qualquer problema, qualquer situação em que o farmacêutico não vá aviar aquela receita, o principal, o passo inicial é ele conversar com o prescritor e não com o paciente. Então, o paciente, ele vai ser o último a saber depois que tiver alguma decisão, depois que bater o martelo, certo? Bom, deixa eu ler aqui, ó, acho que parece interessante. Eu fiz isso. Fui em todas as farmácias da minha cidade, pergunta onde recebem receita do fisioterapeuta e não sei se faço certo, eu indico sempre. Nossa, para mim é difícil ler sem algumas vírgulas, calma lá. Não sei se faço certo, eu indico sempre uma farmácia que eu gosto para os meus pacientes. Fez certo de se apresentar para essas farmácias, descobrir quais estão aceitando a sua receita, porque, assim, existe uma legislação que te permite prescrever, mas não existe nada que obrigue a farmácia a aceitar uma prescrição de físio ou de nutri. O certo é ela aceitar, afinal de contas, financeiramente é ótimo para ela ter você como parceiro, né? Tem umas coisas que eu não entendo, assim. Mas nada obriga ela a aceitar, certo? Por exemplo, uma vez eu trabalhei numa farmácia que tinha um médico que a letra dele era impossível de ler. E a farmácia falou, ó, a gente não faz receitas dele mais, tá bom? Eu falei, chocada. E era verdade. A gente recusou desde então todas as receitas. Entendeu? A gente não é obrigado a aceitar uma receita. Mas você fez muito bem. E espero que as farmácias tenham aberto esse campo para você. Afinal de contas, fisioterapeuta pode prescrever, né? E aí, você pega as farmácias que você mais gosta, as que têm mais relacionamento com você. O que é relacionamento? Te mostram ativos novos, conversam com você quando é necessário, parecem ser legais com o seu paciente, tem boa qualidade, tem bom preço, se isso for importante para você, e você indica essas. Então, você tá certíssimo, Arnaldo. É bem por aí, tá? Ó, a Selma falou, pensei realmente nessa apresentação ao farmacêutico. É interessante interagir muito, Selma, muito. E, inclusive, se você não fica passiva, o que é passiva? Esperando que o farmacêutico ou o visitador daquela farmácia vá lá e descubra você no teu consultório, você vai ativamente fazer essa visita lá dentro da farmácia. Você tem a oportunidade de ver com seus próprios olhos como que é o movimento lá dentro. Como que é o laboratório? É limpo? É bonito? Né? Como que funciona uma fórmula passando? Quais são as etapas que vocês têm de segurança? Como que é o clima da equipe? A recepcionista tá de cara fechada? Entendeu? Tudo isso. Eu acho que a experiência conta. Você saber aonde você vai indicar para o teu paciente, né? A Letícia falou, acho importante a aproximação do prescritor, sem ficar esperando apenas pela farmácia. É isso, gente. Eu chamo de visita invertida. Tá? E sabe uma coisa legal? Eu sempre, quando pegava um prescritor e levava para dentro da farmácia para conhecer a nossa farmácia, a equipe falava, nossa, esse é o doutor fulano de tal, porque eles pegam receita dessa pessoa direto. E aí ganha rosto, ganha corpo aquela figura, né? Aquele nome.
E aí fica mais legal de falar com aquele doutor quando precisa falar com aquele doutor. Porque a gente já conhece ele, sabe que ele existe, que ele é de carne e osso, que ele erra, né? Sabe qual que é o meu maior erro de receita, Renan? Vira e mexe, cara, eu mando uma receita, o pessoal da farmácia dá risada de mim. Cara, eu terminei a receita tá linda, já li, reli. E eu esqueço de pôr alguma dosagem de algum ativo. Várias vezes eu faço essa. Várias vezes eu faço essa. E a farmácia tem que me ligar ou me mandar uma mensagem, escute, qual que é a dose aqui desse ativo? Ai, porque passei batido, entendeu? E aí a farmácia me conhece, então ela já tá até acostumada que a Fer comete esse erro várias vezes. Então a gente cria relacionamento e não fica se julgando e se ajuda, né? Então, gente, é muito importante que vocês conheçam. O Gustavo falou fechar parceria também é válido. Eu não sei o que para você é parceria, Gustavo, tá? É importante lembrar, né, gente, cuidar que parceria paga é proibido, tá? Parceria para mim, uma boa parceria, uma parceria verdadeira, vai ser essa, quando o farmacêutico te ajuda, quando ele te ajuda a se manter atualizado, chega uma matéria-prima nova, ele te conta, ele pode dar algum benefício para o teu paciente, sei lá, um desconto, já que o doutor Gustavo tá mandando sempre receita, entendeu? Ele pode dar algum benefício, entrega gratuita para os pacientes do Gustavo. Às vezes em cidade pequena isso é muito possível, sabe? Isso é uma parceria, tá? Isso é legal. O que mais, Renan? Então, aqui é o seguinte, falando já nessa questão de parceria, né, já puxando esse gancho, como que a gente consegue, então, é, como que a gente pode aprimorar essa colaboração entre o prescritor, né, e o farmacêutico? Você já tinha até comentado sobre essa visita invertida, né? Também seria legal os prescritores visitarem as farmácias e aí criarem esses vínculos aí, mas tem alguma outra coisa talvez que iria aprimorar essa colaboração entre prescritor e farmacêutico? Renan, eu diria que é facilitar a comunicação e o WhatsApp hoje é um dos canais que mais facilita. Porque quando a gente precisa fazer essas intervenções, por qualquer um dos motivos, e o prescritor é muito ocupado ou muito indisponível para o WhatsApp, ou precisa falar com a secretária e a secretária vai falar com ele, você acredita, Renan, que às vezes algo que poderia demorar, tipo, 5 minutinhos de papo, ou menos, 2, demora um dia. Aí o paciente começa a se incomodar. E aí é que mora um risco. Mora o risco do farmacêutico tirar o dele da reta, a farmácia tirar o dele da reta e falar assim, ó, eu tô aguardando a resposta do teu prescritor até agora. Ele tá incomunicável. Ele não me responde. Aí vai ficar feio. Isso pra mim é mais feio do que prescrever algo que você não poderia prescrever. Então, como que a gente faz para aprimorar isso? Eu acredito que se você indica aquela farmácia de manipulação, pelo menos as 3 que você indica, né? Esses 3 farmacêuticos dessas 3 farmácias têm que ter teu WhatsApp, cara. Ai, poxa. Vai prescrever industrializado se você não quer arrumar uma receita. Sendo bem sincera, serviços personalizados, eles têm essa demanda. Por exemplo, eu tô cheia das analogias hoje, né? Vou trazer mais uma analogia. Você manda fazer uma roupa para você, manda fazer um vestido de festa. Você vai lá e mede todas as medidas e tem o modelo do vestido. Então, as medidas e o modelo é a receita, né? Vai lá fazer a prova, às vezes precisa de um ajuste. Ah, eu não quero fazer a prova, eu quero o vestido pronto, na minha mão, amanhã. Não vai acontecer. Às vezes precisa de um ajuste. O ajuste faz parte. E se você é prescritor e está com medo de ter que fazer um ajuste, eu te dou uma solução muito simples. Muito simples. É a que eu fazia, tá? Porque eu também tinha esse medo. Eu avisava o meu paciente. Olha, pode ser que a farmácia de manipulação entre em contato comigo, falando para eu fazer alguma alteração na sua receita. Isso é muito comum na nossa área da personalização.
pode ser que eles não tenham um ativo, pode ser que qualquer coisa ele precise fazer essa intervenção comigo. Pode deixar que eu vou conversar diretamente com o farmacêutico. Você não vai precisar se preocupar com isso. E caso a farmácia fale para você, antes de vir falar comigo, peça para você falar comigo, você mostra no receituário, aonde que tá aqui, ó, no rodapé, o meu contato, e fala para eles, entre em contato direto com a doutora Fran, que ela resolve com você. Ela até me alertou que isso poderia acontecer. Pronto. Simples. Eu deixo no rodapé da minha receita, Renan, uma frase assim, ó. Caso exista a necessidade de alguma alteração neste receituário, entre em contato diretamente comigo e não com o paciente. E eu ponho do lado o meu celular. Assim. É isso. É Olha, deixar essa só essa comunicação dica aí aberta. já valeu a live. Já valeu a live. É deixar essa comunicação aberta. E esses tempos, mesmo com essa frase no receituário, uma farmácia falou direto com o meu paciente. Eu fiquei tão chateada. Fiquei chateada nessa hora. E aí, eu liguei para a farmácia e falei, vocês não leram meu receituário completo, porque se vocês tivessem lido, vocês teriam lido esta frase aqui. Então, existe um treinamento básico nas farmácias de manipulação que é quem pega o receituário tem que ler ele inteiro, de cabo a rabo. Não é porque tá no rodapé que você não precisa ler. Você precisa ler o receituário inteiro. Então, eu falei para essa farmácia, refaçam urgentemente o treinamento de vocês. Porque tá ruim, tá falho. E eu falei para vocês lá no rodapé que não era para conversar direto com o meu paciente. Meu paciente é leigo. O paciente veio falar assim, a farmácia me disse que não tem a tal da Stomazinc. Pode trocar por zinco? Não, não pode. Porque é zinco carnosina. E eu não quero que troque. Que puta, Renan. E aproveitei, mas claro, fiquei brava, mas fui sem grosseria. Mas fui falar com essa farmácia e falei, gente, vocês estão contribuindo para discórdia entre prescritores e farmácia. Cadê a responsabilidade de vocês? Então, essa live aqui, ela serve tanto para o prescritor quanto para a farmácia. A farmácia precisa entender que não dá para falar com o paciente. O prescritor precisa entender que ele tem que estar disponível para falar com a farmácia. O prescritor precisa entender que ele não é um criminoso por ele ter cometido um erro no receituário dele. Não é. Tá tudo certo, a gente erra. E também vem legislação, vai legislação. Até agora não podia a ashwagandha, já voltou a poder para os farmacêuticos, tá? Se essa informação é nova para você, anota isso, já pode prescrever ashwagandha de novo. Tá? Então, olha como muda, né? Muda toda hora. Bom, e aí, quais recursos ou fontes de informação, né, os farmacêuticos podem consultar ao lidar com situações complexas, né, de prescrições recusadas? Eu acho, Renan, que ele precisa embasar onde que tá o porquê que ele recusou. Então, ter ali uma cópia ou um print da legislação ou do Diário Oficial da União é importante para mandar se o prescritor pedir esse embasamento. E, por outro lado, numa situação mais complexa, ter algum advogado que saiba, né, lidar com essa questão das farmácias de manipulação. Porque pode acontecer algumas ameaças do tipo, eu vou te processar por não ter feito o meu receituário, né? Porque aqui tem uma legislação que me ampara. Mas lembrando que a farmácia de manipulação, ela pode sim recusar receitas, né? O farmacêutico pode não se sentir à vontade com alguma prescrição e não querer fazer, tá? Uma vez eu recusei uma receita com ferro, uma miligramagem muito alta. Eu recusei. Aí o prescritor, mas outra farmácia já fez. Eu não tenho coragem de mandar isso aqui para frente. Eu não gostei da tua prescrição. Porque a pessoa vai rolar de dor. Vai ter muito efeito gastrointestinal. E o prescritor, mas eu já fiz.
Então tá, continue fazendo. Eu não vou entrar não vou ser tua parceira nessa, entendeu? Posso perder um prescritor por isso? Posso. Posso levar uma, sei lá, ser processada? Talvez, né? Acho difícil que a pessoa leve realmente adiante, processe realmente. Mas eu acho interessante a gente sempre ter algum advogado que domine o setor magistral próximo da gente, tá? Conhecer essas pessoas. Interessante. Bom, gente, então, por favor, falem aí se está fazendo sentido, né? Porque a gente vai pegando as informações aqui, vamos falando e tal. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui para a gente. Eu queria também, de antemão, ainda tem um tempinho antes de a gente fechar a live, eu queria que vocês mandassem para a gente sugestões de temas, né? Porque a gente sempre pega os temas que vocês querem saber, que vocês gostam também, e a gente vai marcando aqui, conforme a gente conseguir, vamos criando nossa agenda e vamos encaixando os temas que vocês mais pedem, até porque as lives são para vocês mesmos, né? Então, nada mais justo que vocês tenham essa participação ativa na escolha dos temas. Vamos lá. Só para a gente dar Lembrando uma também, resumida nas então. nossas lives, eu quero lembrar, galera, que todas as nossas lives, elas estão no YouTube. E por lá fica fácil de você procurar um tema de live, descobrir se a gente já falou sobre o tema que você quer. Segue nós lá no YouTube. E o nosso canal, ele está no link da nossa bio, tá? No Linktree você encontra. Isso. Lá no YouTube eu criei uma playlist, então se você entrar lá em playlist, tem lá todas as nossas lives, tudo certinho, desde a 1, 2, 3, que deve ser que é 18, eu acho. Então todas as lives estão lá, e é bom que você também pode ver no 2x, pode ir um pouco mais rápido e tal, o que também facilita a vida. Deixa eu ver aqui, tinha mais algumas coisinhas que eu tinha planejado aqui. Peraí. Peraí. Vamos lá. Tem uma que eu acho que eu até pulei aqui, que era sobre o paciente. Aqui acho que você já chegou a meio que responder um pouquinho, mas talvez se a gente conseguir aprofundar um pouquinho mais, só para a gente fechar a live, quais são as estratégias eficazes, né, para se comunicar com os pacientes cujas prescrições foram recusadas, né? Então, como lidar com possíveis frustrações ou preocupações nesses casos? Eu acho que é importante a gente amparar o paciente, sim, porque ele confiou na farmácia, né, para fazer essa manipulação. Então, quando precisa de uma, quando realmente foi recusado, a gente não chegou num acordo, a farmácia e o prescritor não chegaram num acordo. Eu acho que você precisa passar o porquê que você, como farmácia, não vai fazer aquela receita. Para o paciente ter a questão de será que ele só vai em outra farmácia ou será que ele pede uma segunda opinião clínica profissional, né? Olha, teu prescritor afirmou que essa é a dose, só que para a gente realmente essa dose está fora da usual. Nós conversamos com ele de profissional para profissional, não conseguimos chegar num acordo. E nossa farmácia opta por não fazer o seu produto. Nesse caso, a gente expõe, tá? Porque a gente também é responsável, nós também somos profissionais da saúde e a gente também pode conversar com o paciente sobre isso, certo? Nesse caso, a gente expõe. Até porque a gente dá segurança ou não do paciente só ir em outra farmácia e solicitar. Ou buscar uma outra consulta, certo? Acho que nesse ponto a gente pode sim conversar com o paciente mais abertamente. Ou a gente explica muito tranquilamente, olha, não tem nada de errado no que o teu prescritor prescreveu para você. Não tem nada de errado. A única coisa é que existe uma legislação que impede a gente de fazer essa receita porque o seu prescritor, ele é um X profissional, um farmacêutico, um nutricionista, um biomédico.
Entendeu? Aquele caso lá da tretinoína com a biomedicina, que é um caso chato, que a gente falou hoje. Então, não tem nada de errado nessa receita. A prescrição, ela tá correta. Porém, existe essa inconveniência, entendeu? Aí a gente pode entrar nesse ponto um pouquinho mais esclarecedor com o paciente. Se o paciente falar o que você faria, aí você diz, olha, eu iria no outro profissional ou eu acabaria tentando buscar alguém que faça esse produto para mim. Perguntaria para o meu prescritor aonde que ele costuma indicar, porque provavelmente essa farmácia está acostumada a fazer os produtos dele, tá? Então, a gente realmente dialoga com o paciente nesse caso. Não deixa o paciente desamparado, né? E nem completamente na dúvida do que aconteceu ali. Para o paciente não pegar trauma de manipulação. Senão o paciente acha que um negócio não é seguro. E aí ele sai assustado com o que é a manipulação. Então, a gente pode acolher melhor esse caso com o paciente, tá? E se quiser, se for uma conversa agradável, né? Você pode mostrar, inclusive, a conversa com o profissional. Olha, nós já conversamos com o profissional que te atendeu e a conversa foi assim, mas a gente não chegou numa conclusão, sem nenhum problema, tá? O Arnaldo tá falando, prof, quando temos pacientes que pertencem a outro profissional e eles questionam nossa prescrição pro paciente, o que fazer nessa situação? É ótima pergunta, Arnaldo, bem legal, tá? Eu, particularmente, pergunto pro meu paciente, né? Você está sendo atendido por outros profissionais da saúde? Quais são eles? Então, para quem assistiu minha aula de anamnese, inclusive colocar o tema ali de live anamnese. Para quem assistiu minha aula de anamnese, sabe que essa é uma das perguntas, né? Você está sendo atendido por outros profissionais? Quais são eles? Aí, eu deixo isso já avisado para o paciente. Caso algum dos profissionais que te atenda questione a minha conduta clínica ou prescrição, peça para eles entrarem diretamente em contato comigo, porque eu estou aberta a fazer contatos interdisciplinares, multidisciplinares. Eu já aviso para o paciente, principalmente quando tem endócrino na questão, e eu acabo... vou pôr um selênio, o paciente tem hipotireoidismo, o endócrino não prescreveu selênio, e eu quero pôr. Pode ser que o endócrino fale, mas o que vai colocar selênio aqui? Entendeu? Sim, coloquei. Aí eu explico. Então, é um caso bem interessante, esse que o Arnaldo trouxe pra gente, tá? Acho que a Selma colocou aqui. Os esteticistas estudam produtos prontos com ativos pré-determinados. Hoje se fala em dermocosméticos, eu consigo entregar para o meu cliente algo assim. A cobrança é muito grande quanto a isso. Não entendi se isso é uma pergunta, se é uma afirmação. Vocês estudam produtos prontos com ativos pré-determinados? Teve uma moça que sugeriu o tema de live sobre anamnese. Live 2. Na live 2 a gente falou sobre anamnese. Então, se É você isso. for E para quem no está nosso dentro da canal lá, comunidade, tem a aula, o curso inteiro de anamnese, né? Não é nenhuma aula, é um curso. A Selma falou que dessa já está lá, questão dos inclusive. esteticistas estudarem produtos prontos. Eu não entendi se isso é uma pergunta, tá, Selma? Se você quiser reelaborar. E é isso, galera. Isso, a gente já vai encaminhando para o finalzinho da live. Eu fico satisfeita em poder conversar um pouco sobre isso, porque são situações muito reais que acontecem no nosso dia a dia, né? E não existe uma receita de bolo do que fazer. Existe bom senso. E para mim, o bom senso é a gente sempre conversar entre profissionais, tomar uma decisão e passar uma decisão já tomada para o nosso paciente e cliente. Certo? Nunca deixar ele inseguro. Show. Fechou? Então, Fran, vamos decidir aqui o tema da live de quinta-feira. Tem aqui algumas sugestões. Então, a gente pode falar sobre ativos para a pele com acne, podemos falar sobre prescrições para emagrecimento e podemos falar sobre ou então, de modo geral, sobre mulher menopausada. Aí vamos falar de acne. Faz tempo que eu quero fazer uma de acne. Acho legal. E eu sou um ótimo modelo, ó. A Selma falou.
se ela consegue elaborar uma indicação assim. Você usou a palavra correta, Selma, perfeito. Né? Esteticista tem poder de indicação. Você pode ter um bloco de indicação e escrever. Ele não vai ser um bloco de prescrição, vai ser um bloco de indicação. E aí, embaixo desse bloco, você escreve que você solicita a prescrição farmacêutica daquelas formulações e substâncias. Eu explico isso direto para os meus alunos que são esteticistas ou cosmetólogos, né? Você solicita que o farmacêutico faça a prescrição do que você está indicando. Só que para isso você também precisa saber indicar. Precisa saber como que escreve o produto personalizado. Mas é muito possível, sim, isso que você está falando. Ó, o Arnaldo falou acne. Eu também estou a fim de fazer uma live sobre acne. É um assunto bem legal. A gente vai fazer sobre todos que a gente falou ali. E mais alguns. Mas acne é interessantíssimo. Bora, então, quinta-feira, falar sobre... Então, maravilha. Martelo batido, quinta-feira vamos falar sobre prescrições para acne, para peracneica, enfim, é isso. E vamos fazer, claro, prescrições orais e tópicas. E em out. Fechou? Beijos, magistrais. Gente, muito obrigado. Até quinta-feira. Tchau, tchau. Até.